Capítulo 341 de Black Clover Noir, que começou engraçadinho, né? Apresentando ali 3 novos Ryuzen pra gente. E terminou com uma revelação bombástica, pra não dizer menos, de que o Yami aniquilou todo o clã dele, mas que eu duvido que ele seja um novo Itachi da vida, porque não faria sentido o Tabata simplesmente copiar a história de vida de um personagem de outra obra pra pôr na obra dele, né? Então a gente vai falar um pouquinho das possibilidades aqui, alguns detalhes sobre o céu, o mar da Terra do Sol e alguns pontos que a gente precisa observar sobre o Ryuya. Sim, eu já disse que ele tá escondendo alguma coisa e esse capítulo deixou ainda mais evidente. Bora lá. Já aproveita e também deixa um like de vocês aqui no vídeo, tá? Na descrição tem um link com coisinhas fofinhas de Black Clover pra você comprar lá na Shopee. E quem puder ajudar o meu trabalho aqui no YouTube pelo coraçãozinho que tem embaixo do vídeo ou de outras formas que estão aqui na descrição, eu agradeço muito. O capítulo já começa jogando na nossa cara 3 novos Ryuzens, né? Que são o Jouzo, que é o doidinho de máscara lá, o Kaemon, que parece um lutador de sumô, só que com roupa, e a Komari, que é meio que uma versão feminina do Asta, super empolgada, barulhenta, né? E o contexto mostra pra gente que depois de levar uma surra lá da Ishika, o Asta foi apresentado pros 3 e o treinamento com ele estava ali ocorrendo. O que eu acho bem bacana, porque simplesmente não é necessário que todo esse processo seja mostrado nos mínimos detalhes, porque ia diminuir demais o ritmo da história e já tem alguns capítulos que, apesar de terem sido bons e de eu ter gostado bastante, eles são capítulos mais tranquilos. Então, a forma como o Tabata deu andamento na história aqui e apresentou esses 3 pra gente, eu acho que tá super ok. Não precisa ficar mostrando cada passo que o Asta vai dar ali no treinamento, né? As coisas não tão corridas demais, mas também não tão lentas, quase parando. A minha gata tá tocando terror ali, gente. Ela achou uma peruca velha que eu tenho e ela tá destruindo. Enfim, ali a gente tem 3 cenas do Asta voando, né? De tanto apanhar dos caras. E uma coisa que eu achei bem interessante aqui, diferente da Ishika, né? Que quando ela ativava lá o Zeten dela, tinha os raiozinhos saindo aqui dos olhos. No caso do Jouzo e da Komari, esses raios estão saindo ali pelos ouvidos, o que mostra pra gente que existem várias possibilidades de se canalizar esse poder, inclusive para provavelmente ali poder, poder potencializar a visão e a audição, coisas do tipo. Vem cá, meu, porque você vai ficar balançando a câmera, você vai ficar aqui comigo. E aí o Asta apanhou e apanhou feio pros 3, tanto que ele tá lá capotado no chão, né? O Lieb também tá jogado ali em cima do peito dele. E aí, mais uma vez, surge o assunto da cor do cabelo, que é colocado em evidência. Agora com a Komari falando sobre isso. E na hora que eu li essa pergunta dela, né, ali pro Asta, eu fiquei, ué, como assim? Ela também tem um cabelo claro, apesar do mangá ser em preto e branco. Só que logo em seguida a gente descobre que ela pinta o cabelo, né? E que realmente ninguém ali na Terra do Sol tem outra cor de cabelo natural, assim, né, a não ser o preto. Só que interessante mesmo foi a resposta do Asta quando ele foi falar sobre essa característica de outros nativos ali de Clover. Porque a primeira cor de cabelo que ele cita, né, que também tem por lá, é o prateado, que é a cor do cabelo da Noelle. E citar isso, em primeiro lugar, é muito significativo porque mostra o quanto o Asta pensa e sente, né, por ela. Ele tá ali longe da terra dele e a primeira pessoa que vem na mente dele nesse momento foi a Noelle. Isso acaba criando, de uma forma bem sutil, uma ligação dele para que mais pra frente, lá no final da obra, ajude a justificar um relacionamento, um possível relacionamento entre os dois. Só que ele citou primeiro essa característica da Noelle e logo depois ele citou a cor do cabelo da Mimosa, que mostra que ele também tem um sentimento de apreço, vamos dizer assim, por ela, né? De qualquer forma, isso não significa que ele seja apaixonado por uma ou por outra, né? Ou pelas duas, mas mostra o quanto elas são importantes na vida dele, importantes para ele, o quanto ele considera elas. Aí a gente tem a interação entre os 4 ali, que mostra um pouquinho da personalidade dos 3 personagens novos que estão sendo introduzidos. Algumas páginas focadas bastante no humor, pra aí vir uma rodada de surra que o Asta leva mais uma vez pra ficar lá estatelado, caído no chão, olhando pro céu, né? E tem um quadro ali do lado do Asta em cima da pedra que mostra o céu, a lua e umas sombras de trevas com um bichinho estranho, com olhinhos ali, falando ho ho. Isso obviamente não foi colocado ali por acaso, é proposital, né? Não foi só pra encher linguiça, mas mostra que alguém de alguma forma tá vigiando tudo que tá acontecendo ali. Pode ser um demônio, já que ali fica claramente, né, a
personificação das trevas e tal, mas isso é algo que a gente ainda vai descobrir, provavelmente não tão cedo. Mas o legal mesmo foi ver como, mais uma vez, a capacidade analítica do Asta foi ressaltada e que ele não estava só apanhando à toa. Tudo o que acontece numa luta, ele absorve, analisa, né, e aí ele vai começar a aprender com isso, vai entender. E através dessa análise dele que o Tabata apresenta pra gente o esquema de poder do Zeten, no País do Sol, e como usuários podem dividir esse poder em escalas iguais para gerar mais ataques, que causam menos danos individualmente, ou então para gerar menos ataques, mas que causam mais danos individualmente. Ou seja, numa escala de 10, se você quiser 5 chutes usando o Zeten, então você pode mandar 2 partes desse poder para cada chute, né? Ou se você quiser ali chutes mais fortes, você pode mandar 5 de poder para cada um dos chutes, né? E aí realizar só 2. E administrar isso na hora do combate é que é o problema, porque ali você está precisando lidar com várias situações, além de controlar esse fluxo de poder, né? De quanto vai ser destinado para cada golpe e para cada parte do corpo. E é aí que o Asta se depara mais uma vez com as suas fraquezas, porque a quantidade de coisas que ele precisa aprender em um espaço tão curto de tempo são muitas, e são habilidades das quais ele não tinha tido um contato prévio antes. Quer dizer, ele tinha uma noção muito básica do uso do Ki, mas era só isso, né? Para ele, o Ki era para ser usado para poder rastrear os golpes do oponente, sentir a intenção das pessoas e coisas desse tipo aí. E aí, nesse momento, que é da metade em diante do mangá, que o tom cômico vai começar a perder força para ir mudando para uma situação com um tom mais sério e abrir um gancho lá na última página para mais um plot na história. E tem algumas coisas interessantes aqui. Primeiro é que a Ishika começa a ter uma personalidade mais revelada, né, mais trabalhada, com camadas que estão começando a serem construídas através dos sentimentos dela, e ali a gente vê que ela não é só uma pessoa rude e estressada por ser, né, sem empatia, ou só uma fangirl ali do Ryuya. Ela acaba baixando a guarda em relação ao que ela sente e revela que o que ela tem dentro do coração dela é uma extrema admiração e uma extrema gratidão por ele. Depois de dar uma pistolada lá com o Asta, toda essa camada durona dela é quebrada pela primeira vez ali, a gente vê uma mudança brusca no semblante, nas expressões dela, e aquele olhar ameaçador deu lugar a uma expressão triste, com um olhar sem contato direto com os olhos do Asta, assim, meio que olhando pro vazio, né, mostrando claramente que o que ela tá enxergando ali é alguma memória forte sobre as atitudes do Ryuya em relação a ela, já que é nesse momento que ela tá lá falando sobre ele ter salvado a vida dela, e ela possui essa dívida de gratidão por ele. Mas do que o Ryuya salvou ela especificamente? Segundo a própria Ishika, ela foi salva do próprio irmão. Kyubi. Essa gata é um demônio. Segundo a própria Ishika, ela foi salva do próprio irmão. E aqui entra a revelação mais bombástica desde que o Julius se revelou como Lucius. A gente tem um diálogo muito bem escrito entre o Asta e Ishika, em que, enquanto ela mostra toda a devoção que ela sente pelo Ryuya, né, o Asta mostra a devoção que ele tem pelo Yami, já que o Yami também salvou a vida do Asta, de certa forma, né? Porque o fato do Yami ter sido a primeira pessoa a reconhecer que o Asta tinha potencial e que deu uma chance pro Pia, né, fez com que ele salvasse o sonho do Asta. E se não fosse por isso, o Asta nunca teria uma chance de avançar em direção à concretização desse sonho. Só que enquanto o Asta tá ali elogiando o Yami, a Ishika revela o extremo desprezo que ela sente pelo próprio irmão, e segundo ela odeia ele porque ele foi o responsável por aniquilar todo o clã deles. Nesse momento a expressão dela muda e passa para uma feição de ódio no olhar e na fala também, e o capítulo termina com o Yami dando uma de Tati ali numa puta reviravolta que ninguém esperava. Só que existem alguns detalhes que mostram que, apesar de sim vir aí uma grande revelação sobre o passado do Yami, ele não decidiu aniquilar o próprio clã como se ele fosse um assassino consciente, né, uma pessoa maldosa que mata a própria família e tal. Em primeiro lugar, um cara que matou todo o clã não passaria toda a parte da vida dele, desde que ele se tornou um cavaleiro mágico, pensando em montar um esquadrão para poder dar oportunidade para pessoas menos favorecidas, e quando teve essa oportunidade não só fez isso, como fez uma busca ali para poder formar uma nova família para ele, um novo clã. E fora que um cara que matou a própria família não ia ficar desesperado lá quando viu o Julius, né, morrendo, que ele admirava tanto. Apesar do jeito bruto dele, o carinho e afeto que ele sente por cada membro ali dos touros era
bem genuíno, principalmente pelo Asta, né? E segura essa informação aí, porque ela pode ser um indício bem importante de que o Yami não é mal, não. Apesar de no segundo capítulo do mangá, lá no comecinho, quando o Asta encontrou o Yami, ele ter dito, né, que os olhos do Yami eram iguais a olhos de um assassino, essa informação foi jogada lá no começo, não como um indício de que o Yami realmente decidiu matar o clã dele, só porque ele é um cara sanguinário, mas sim porque alguma coisa aconteceu e levou essa situação a acontecer. E presta atenção, que eu não digo que ele matou ou aniquilou o próprio clã, porque eu não acredito que ele tenha feito isso, mesmo que fosse pro bem deles, né? Ou então para salvar a Terra do Sol, como Itachi fez lá na Konoha, ou em Konoha, né? Na minha opinião, o Yami tá levando a culpa por outra pessoa ter feito isso, e justamente por esse motivo ele foi pra Clover. Nesse diálogo com a Ishika, o Asta diz sobre o que o Yami falou sobre ele ter naufragado e ido para lá em Clover e tal, mas o próprio Asta admite que parecia mais que o capitão estava falando coisas aleatórias, o que dá um indício bem forte de que ele não falou exatamente a verdade sobre ter naufragado e ido para lá. Ou seja, ele mentiu. E mentiu porque ele não quer lidar com as memórias do que aconteceu, isso é muito doloroso para ele, e também porque ele teria medo de que alguém investigasse e acabasse acreditando em uma mentira que foi montada para incriminar ele, sendo que ele era inocente. O que é que pode ter acontecido então? Bom, ao longo de todo o mangá, né, foi lançado algumas informações soltas e que agora a gente pode juntar para tentar fazer uma teoria. A gente sabe que o Julius era o Lucius, que possuía o poder do demônio do tempo. A gente sabe que a Tríade precisava da magia da escuridão, né, ali do Yami, e da magia da árvore da vida lá, do Vengeance pro ritual da Clifote. A gente sabe que quando o Yami foi resgatado, a Grey disse que o coração do Yami se assemelhava ao coração de um demônio, a energia dele, a própria essência e tal. A gente sabe que estrangeiros causaram o caos no passado lá na Terra do Sol, e a gente sabe também que existe a lenda de que um homem cortou os céus lá em dois e dividiu tudo. Então, juntando isso com a informação de que o Asta nos deu ali, né, de que o céu por lá é tão nublado, e isso não foi um comentário lançado inocentemente pelo Tabata, somado com a imagem a última imagem do capítulo 441, em que a gente vê a água do mar ali da Terra do Sol preta, e o Yami fica na frente ali de um santuário Tori, decorado com uma corda Shimenawa. Essas duas coisas têm um significado muito importante em relação a tudo isso. Bom, se o mar da Terra do Sol tá preto, significa que alguma coisa tornou aquela água impura, né, em trevas, amaldiçoada. E quando eu digo impura, não é porque ela se tornou igual a água do rio Tietê, não, tá? É do ponto de vista espiritual mesmo. O santuário Tori que a gente tem ali é de origem shintoísta, e ele geralmente é usado para delimitar um espaço sagrado de um profano. E pela imagem que a gente tem ali, claramente aquele mar tá profanado. Então o Tori serve ali para marcar isso, além dele também, né, conter ali uma vedação espiritual para que a energia profana de lá não entre e contamine a energia sagrada de cá, essas coisas ali da religião shintoísta. Nesse Tori a gente tem aquela corda pendurada, que é a Shimenawa, e ela é usada na religião shintoísta para poder afastar espíritos malignos. Geralmente essas cordas são usadas em entradas de lugares sagrados, né, com essa finalidade. Então a gente pode deduzir aqui que esses dois símbolos tão fortes da cultura japonesa querem dizer pra gente que eles são uma espécie de barreira para que nenhum demônio que está profanando aquele mar, aquela região, ultrapasse e entre na terra sagrada ali, que é a terra do Sol, né? É uma espécie de barreira. Só que nitidamente ali na imagem, o Yami tá pretendendo cruzar esse portal e ele sabe o perigo que ele tá correndo, por isso ele pede pra Ishika ficar por perto. E como eu já falei algumas vezes, o Ryuya esconde alguma coisa e pra mim ele é bonzinho demais pra ser verdade. E depois da decepção do Julius lá, eu não acredito em mais ninguém tão bonzinho assim. Então, com essas informações, a gente pode teorizar que algum estrangeiro ligado ao Lucius, ou ele próprio, né, esteve na Terra do Sol para tentar roubar alguma coisa, talvez tentar capturar algum usuário de magia da escuridão mais velho, talvez os pais do Yami, para poder levar para Clover por causa da Clifote. Alguma coisa deu errado ali, ele não conseguiu e o país do Sol foi amaldiçoado, né? Com as águas ali se tornando profanas, o céu fechado. E o Yami decidiu realizar uma missão para poder reverter essa situação. E o que é que ele poderia ter feito? Bom, a probabilidade, né, de que essa profanação tenha sido causada por um demônio é quase que certa, né? E que esse demônio provavelmente foi
o Lucius, ou o Lucius que jogou ali. Por quê? Porque nessa última imagem, a posição da corda ali do Shimenawa e a posição da vara do Yami, essa frase ficou meio estranha, né? Da vara de pesca que o Yami tá segurando ali no ombro, formam os 4 chifres iguaizinhos aos que a gente viu na silhueta ali do Lucifugus, né? Quando o Nath invocou ele lá e tal, o que pode ser um indício de que o Lucifugus foi jogado ali justamente na intenção de profanar aquele país e que com as coisas ficando cada vez mais difíceis, já que a água desse jeito, né, não vai deixar os peixes viverem, o céu nublado não tem sol para poder permitir que as plantações sejam bem sucedidas, o próprio Yami decidiu tentar desfazer essa maldição que estava cercando esse país, só que nesse momento alguma coisa deu extremamente errado, a família dele acabou sendo morta, o Ryuya teria salvado a vida da Ishika, né, no momento do caos ali, e o Yami teria sido ali possuído pelo Lucifugus, talvez por algum pacto em que ele mesmo tenha feito no momento que ele viu a desgraça toda acontecendo, a família sendo morta pela presença do Diabudo, e aí o Lucifugus tomou conta do coração do Yami, que foi expulso da Terra do Sol ali pelo Ryuya e acabou parando lá em Clover, tendo aí que carregar este peso de ser culpado por uma tentativa mal sucedida de salvar a Terra do Sol, mas que culminou na morte da sua família. Isso significa que ele não foi lá e passou a katana no pescoço de cada um porque ele é um assassino. Mas o que ele cometeu seria o tal do assassinato culposo, né? Que é sem intenção de matar, mas que matou. É importante a gente ressaltar que nem sempre o fato de uma pessoa culpar alguém de alguma coisa realmente significa que a pessoa fez exatamente aquilo, né? O que eu acho que aconteceu aqui é que a Ishika culpou o Yami de ter aniquilado, e veja bem, ela não usa a palavra matado, né? Ela usa a palavra aniquilado, justamente por ele ter tentado fazer algum ritual para salvar a Terra ali e que deu errado. E ela sabe que ele não foi lá e matou eles, mas ela culpa ele pelo que aconteceu. Os sentimentos humanos, eles são muito bizarros. Quer um exemplo? Quando a minha mãe morreu, eu tinha ali meus 22 anos, durante todo o velório eu senti uma raiva extrema dela por ela ter morrido, mas gente, ela ficou doente e morreu. Que culpa ela tinha? Nenhuma. Eu fiquei olhando pra cara dela e falando que ela não podia ter feito aquilo comigo. Eu realmente tinha um sentimento de que a culpa dela ter morrido era dela. E esse sentimento me acompanhou por um bom tempo. Era uma raiva misturada com tristeza, que olhando assim, não parece fazer muito sentido. Mas é o que a Ishika sente em relação ao Yami, pelo menos na minha opinião, por enquanto, tá? Ela sabe que ele não matou de propósito, mas ela culpa ele por isso. Tá, mas aonde o Lucius entra nessa história toda? Ele já sabia que esse plano de ir até a Terra do Sol não ia dar certo, ele pode ver o futuro, né? Mas mesmo assim ele colocou ele em prática porque ele já tinha visto que com a profanação, a maldição caindo lá sobre o país, o Yami ia tentar desfazer ela e acabaria sendo mandado pra Clover e no final das contas ele teria o que ele precisava, que era a magia do Yami para poder usar lá na Qliphothoth. Por isso o Lucius estava sempre, aliás, o Julius, né, estava sempre andando por aí em busca de novas magias, né? Ele estava procurando exatamente pelo Yami, provavelmente sem saber diretamente, já que eram 2 almas num corpo só, mas ele estava sendo usado pelo Lucius para achar o capitão e manter ele por perto até o momento certo de usar o Yami. E no meio disso tudo a gente tem o Ryuya, que aparentemente sabe muito mais sobre essa situação do que qualquer outra pessoa. O que eu acho, na verdade, né, eu acho que o Ryuya talvez não tenha nascido sem o poder de feitiçaria dele lá, né, como ele alega. Na verdade, ele não falou diretamente que ele nasceu sem, ele falou que ele não tem. Mas eu acho que ele trocou esse poder pelo poder do olho ali dele, né, que permite que ele tenha a clarividência, como a gente descobriu que ele tem, para dessa forma poder saber o tempo todo o que está acontecendo no país e dessa forma poder evitar uma nova tragédia como a que aconteceu anteriormente e talvez poder enxergar se o Yami não está voltando justamente para impedir. Talvez o próprio Ryuya tenha permitido que o Yami levasse a culpa disso tudo para ele não ser o culpado de permitir essa desgraça ali na Terra do Sol nascente. E aí ele trocou lá o poder dele para poder ter esse olho, só que ele já viu que o Lucius vai destruir tudo, então ele tá apostando muito no Asta para poder impedir isso. Vai ver que ali o plano que ele tinha deu errado, né, quando ele viu a merda toda acontecendo. Bom, gente,
É isso, deixem os comentários aqui das teorias de vocês. Semana que vem não tem capítulo de Black Clover, mas tem vídeo aqui no canal, tá bom? Então venham aqui conferir sobre outros animes que eu vou falar. Ontem eu lancei um vídeo de Chainsaw Man e vocês estão me pedindo Bleach. Eu não sei se eu sou competente o suficiente pra fazer vídeo de Bleach. Tem aquele canal Bleach Brasil, se não me engano. Eu esqueci o nome do canal do cara agora porque eu vejo bastante coisa lá. Que o cara tá há 1000 anos aí fazendo conteúdo de Bleach, mesmo quando ninguém sonhava que Bleach um dia voltaria. Eu acho que o canal dele é muito melhor, ele é muito mais competente pra falar de Bleach do que eu, mas talvez eu possa fazer um videozinho um pouco mais raso sobre Bleach, se vocês quiserem, tá bom? Mil beijos pra vocês, até o próximo. Tchau!